Dia 20 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler de Êxodo 5 ao 7. Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão falam com o rei do Egito. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Ao rei do Egito disse a Moisés. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exigem que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos e é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e o mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei. Eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados. Agora não nos dão mais palhas, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixem oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil, quando lhe foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando. E eles disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés fala de novo com Deus. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Capítulo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus chama Moisés. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu, o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês.
Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vai dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Os antepassados de Moisés e Arão. Essa é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São esses os grupos das famílias de Ruben. Simeão foi pai de 6 filhos: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São estes os grupos de famílias de Simeão. Levi foi para pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos: Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos: Mali e Mussim. São esses os grupos de famílias de Levi, com os seus descendentes. Arão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai. E ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos: Corá, Nefeg e Ziquem. Uziel também foi pai de 3 filhos: Misael, Eusafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos: Assir, Eucana e Abiasaf. Esses são os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos das famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tire do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. O 7 agora. Ainda não chegou no número 7. Ah, falta mais um pedacinho. Deus fala com Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. De novo, né? Como é que o rei vai me ouvir? Então o Senhor Deus disse a Moisés, capítulo 7, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, o seu irmão, falará com você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar. E ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Arão e o bastão. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra.
Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas do mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A primeira praga: a água vira sangue. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo. Quando ele for até o Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-me que deixasse o povo dele ir embora, para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim, o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água ali, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor bateu nas águas do rio. O que nós vamos falar hoje? Eu sempre deixo você puxar o assunto, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu já tenho algo em mente. Não, fale o que você tem em mente. Quando a gente vê que Moisés chega ali no Egito para falar com o povo, que Deus o havia chamado e trazido Arão para estar ao seu lado, para auxiliá-lo na libertação do povo da escravidão, a gente percebe que eles vão até Faraó, porque o povo creu. Yes, é isso aí. Quando a gente recebe a promessa é sempre assim. A gente crê. Quando a gente recebe a palavra, a gente sempre crê. E aí Moisés e Arão vão até a presença de Faraó. E aí vem o primeiro obstáculo. Os obstáculos. Né? E no primeiro obstáculo, o que acontece? O povo que estava naquela expectativa, agora nós vamos ser libertos. Já não estava mais. Agora a escravidão é ainda mais acirrada. Eu aprendo uma coisa muito importante. Antes de melhorar, vai piorar. Vai piorar. É sempre assim. Sempre assim. Mas tudo tem um propósito. Sim, tudo tem um propósito. É isso que a gente precisa entender. E a gente precisa entender isso. A nossa maturidade espiritual, ela precisa considerar novamente, que né? Quando Deus diz assim, olha, eu vou fazer, Ele quer que a gente saiba que Ele vai fazer. Independente dos percalços, e Ele que vai fazer. Os obstáculos, eles não podem nos inibir, nos fazer descrer. Eu sei que parece fácil, né? A gente ficar falando isso, né? Mas a maturidade vai trazer essa compreensão de que os obstáculos, eles fazem parte dessa conquista, né? Dessa vitória. Exatamente. E o que a gente percebe na maioria das pessoas? Isso a gente até tira como lição para as nossas próprias vidas. Com certeza. Que quando Deus nos dá uma palavra, e aí eu quero trazer um ensinamento aqui precioso. Por que Deus nos traz a palavra? Ele já sabe tudo o que vai acontecer, Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele traz a palavra para a gente não perder o alvo. Para quando vierem os obstáculos, eu tenho um obstáculo, mas antes do obstáculo eu tenho a palavra. Vem as dificuldades, mas
antes das dificuldades, eu tenho a palavra. Glória a Deus. Vem as resistências, mas antes das resistências eu tenho a palavra. E a Bíblia diz que Faraó endureceu ainda mais. E o que que acontece? O povo vai e pergunta para Moisés, olha aí o que está acontecendo. Vocês falaram que vinham nos libertar e agora tá piorando. Piorando. Né? Eu quero que vocês saibam, e a gente vê a fala do povo, que isso está acontecendo Deus vai imputar para vocês. De vocês. Deus vai cobrar de vocês. E muitas vezes, pessoas que têm essa visão, que são visionários, que têm essa missão, né? Porque tem a visão tem que ter a missão, né? Então, essas pessoas que têm essa visão e essa missão, elas conseguem pegar a palavra e lidar com os obstáculos. E aí a gente tem todo o processo das pragas que a gente começou agora, com a primeira delas. E o que que a gente percebe? Vai continuar piorando. Embora a gente sabe que aonde o povo de Deus estava, as pragas não alcançavam. Tremendo isso aí. Mas o que a gente precisa entender de tudo isso que a gente leu hoje é, você tem promessa? Então antes de melhorar, vai piorar um pouquinho. Mas as promessas só são entregues na mão daqueles que têm maturidade, resiliência, resistência para suportar as provas, para suportar os dias maus. Porque é nos dias maus que Deus forja o nosso caráter, para que nós saibamos chegar e usufruir dos dias bons. Amém. Palavra poderosa, né? E é isso, então, até Êxodo 8. Deus abençoe.